livro de Hebreus, no capítulo 4. Livro de Hebreus, capítulo 4, verso 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, olha. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu posso ler novamente para você, por favor? Olha a importância desta palavra. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Querido Espírito Santo, a tua palavra foi lida e será divulgada com muito amor. Ajude a nossa fé e abençoe os nossos corações. Nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, é uma alegria muito grande. Na verdade, nós gostaríamos que todos já estivéssemos juntos, mas nós já estamos caminhando para isso. Daqui a pouco, como disse agora há pouco, o pastor vai estar aqui dando as direções para nós, como nós vamos fazer para retornar no próximo domingo, com grandes cultos ao Senhor. Não importa, né, irmãos, a quantidade de pessoas, mas nós sabemos a importância que é estarmos juntos na presença de Deus. Nesse período, juntos à distância, nós ficamos fiéis. Agora nós vamos continuar fiel até o final, porque agora nós vamos estar juntos novamente, e o Senhor vai restituindo, vamos continuar fazendo a nossa parte, fazendo tudo o que cabe a nós, com todo zelo, com todo cuidado, sempre pensando em nós e no outro, e que a boa mão de Deus esteja sobre nós. E vamos para esta noite de quarta-feira, nesse culto que nós chamamos o culto do milagre, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. Todas as vezes, irmãos, que nós lemos essa palavra no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 16, dizendo que é tempo de nós nos aproximarmos do trono da graça, a fim de encontrarmos graça em tempo oportuno. Enquanto há tempo, dá para se aproximar e buscar. Eu gosto muito de um texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 6, que diz assim: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Então essa palavra é para nós, irmãos. É uma palavra do Velho Testamento, mas ela é tão renovadora, ela é tão abençoada, ela é tão atual, que é para nós. Busquemos ao Senhor enquanto podemos achar. Invoquemos ao Senhor enquanto Ele está perto. E o Senhor continua dizendo ali no capítulo 55, do versículo 6 em diante, dizendo assim que nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos, deixar a maldade, deixar a iniquidade e voltar, retornar, voltar para Deus, porque Deus é um Deus bondoso e misericordioso e quer operar uma obra maravilhosa. E a palavra que eu tenho no meu coração nesta noite para nós, irmãos, é uma palavra bastante conhecida nossa, mas eu quero dizer que quantos de nós muitas vezes precisamos da aprovação do outro? Sempre estamos preocupados com o que o outro está pensando e vão dizer da gente. Às vezes nós temos necessidade da aprovação dos outros para nós. Com um olhar, com uma atitude, por exemplo, como uma coisa tão simples, tão corriqueira, de você pôr uma roupa e mostrar para a pessoa e perguntar: o que você achou? Se a pessoa gostou e achou que ficou legal, para você tá bom. Se a pessoa disser assim: não, eu não gostei, não achei legal. Mesmo quando nós gostamos, o que o outro acha é muito importante para nós. E isso, às vezes, acontece em coisas pequenas e em coisas corriqueiras. Mas diante de Deus, como nós agimos? O que o Senhor espera de nós? Nós ficamos tão preocupados com o que pensam e acham de nós, o que vão dizer, o que vão pensar a nosso respeito, mas se tratando de reino espiritual, o que nós esperamos que Deus acha de nós? No livro de Hebreus aqui,
onde nós lemos, ali no capítulo 6, irmãos, ele é um versículo chave para todos nós, mas particularmente para mim, que vivi um período da minha mocidade, já casada, mãe de filhos, mas eu precisei acionar muito a minha fé. E eu pensava que a minha fé tinha que ser uma fé esquadrinhada, ela tinha que ser uma fé fenomenal. Não, Deus não age assim. A palavra de Deus diz assim, que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos dizer para os montes, saiam daqui e vão para lá. Mas aí quando a gente é jovem, quando a gente está preocupado em querer fazer algo para surpreender, para suprir, para surpreender a Deus, nós ficamos arrumando detalhes. E aí a vida vai passando e a gente chega à conclusão que você não tem que ficar arrumando caminhos, você tem que ir na fonte certa. A palavra diz no capítulo 11 de Hebreus, versículo 6. Ora, é necessário que todo aquele que se aproximar de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, que Ele existe e que Ele é presenteador, Ele abençoa. Então qual é uma das formas de agradar a Deus? Acreditar, ter fé e agradá-lo. Ter fé e agradar a Deus. E como eu tenho fé? Eu acredito que Deus existe e que Ele é poderoso, Ele é criador dos céus e da terra. E quando tem algo que eu não entendo, no livro de Deuteronômio, capítulo 29 diz assim, que as coisas reveladas, elas são para nós, e as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor. Então o que é para a gente saber, nós já sabemos, está aqui, diante de nós. Mas a Bíblia é um livro tão antigo, mas ele é tão atual. A Bíblia é a palavra de Deus. Foi escrita por homens? Foi escrita por homens, mas por homens divinamente inspirados pelo Espírito Santo. Homens que foram testados, homens que foram provados, homens que experimentaram da graça, da bondade, da misericórdia e do plano revelador do Senhor para as suas vidas. E para nós, irmãos, é uma honra estarmos vivendo hoje o período da igreja. A igreja vive o período da graça. E graça é favor, um dos significados, né? Favor que eu não mereço. Então nós estamos tendo o privilégio, nós estamos tendo a honra de poder ler a palavra, se alimentar da palavra. Como um corpo, ele precisa de pão e água para se manter vivo. A nossa mente, o nosso espírito precisa do poder da palavra. A palavra, ela vivifica. A palavra de Deus, ela fortalece os nossos ossos. A palavra de Deus, ela traz força, ela traz energia, ela traz uma visão ampliada. Então, homens e mulheres, eu vi agora há pouco, ouvi o pastor Ubiratã dizendo sobre José, que teve sonhos, foi para a cadeia, mas foi um homem que veio ser um grande governador, porque foi fiel. E no final ele disse assim, se você quer ser governador de alguma coisa, comece a ser fiel nas pequenas coisas. É verdade, é a palavra. Ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Muitos de nós temos experiências na nossa casa, na nossa família, em ser fiel no pouco, e sobre o muito o Senhor nos coloca. Queridos, que lindo que o Senhor está fazendo. Mas o que está mesmo no meu espírito, o que está mexendo muito comigo nesses dias, que nós estamos nos preparando para a retomada dos cultos presenciais, é a coragem, é a força, é a determinação. Nós ficamos de 60, 70 dias, mais um pouco mais, em casa, em isolamento social, não vindo à igreja, assistindo os cultos online, participando, irmãos, ouvindo live, sendo grandemente abençoado. Foi uma estratégia que Deus deu para a igreja maravilhosa, de que os pastores puderam reunir o seu rebanho e apacentá-los. Olha que lindo!
Quando eu estudo o Evangelho de São João, e fala ali no capítulo 10, que Jesus é o bom pastor, e o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E quando você vai nas entrelinhas, diz assim, que as ovelhas, elas não andam sozinhas, elas andam em bando. Então elas têm necessidade de comer mais vezes. Elas comem mais vezes durante o dia. Elas têm necessidade de andar em turminha. E de repente vem agora a pandemia e diz: vocês têm que ficar em casa. Tem gente que chora. Tem gente que não aguenta, dizendo... Essa semana eu estive falando com uma irmã que está lutando com uma deficiência. Ela disse: na hora da oração, na hora da palavra, eu me levanto no meu sofá, eu me coloco de pé e eu determino a palavra, eu oro a palavra, eu tomo posse da palavra na minha vida. Ela falou: eu chego até cair de costa, porque eu tento ficar de pé sem poder, mas não faz mal, eu me arrumo e me coloco de novo. É isso. Reino de Deus, irmãos, não é comida e bebida. O reino de Deus, nós temos que nos empenhar, nós temos que nos esforçar. Eu disse agora há pouco para o irmão: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que nós não queremos fazer, isso nós temos que fazer. Então esteja você aí na sua casa, esteja você onde estiver, vendo ou ouvindo essa palavra agora ou depois, ouça isso: força, coragem, determinação. Nós temos um chamado na nossa vida, nós temos uma missão na nossa vida. E eu tenho o hábito de contar algumas experiências que eu tive pessoal. E às vezes quando eu contava, eu me sentia muito mal. Me sentia mal depois que eu contava, porque eu falava assim: poxa, por que será que eu fui contar aquilo? Por que eu falei aquilo? E semanas e meses depois, tempos depois, a pessoa veio e diz assim: pastora Lourdes, irmã Lourdes, quando a senhora contou tal situação, aquilo me edificou, aquilo me abençoou muito, e eu quero compartilhar algo com vocês. Há muitos anos, não importa quanto, né, irmãos? Eu estava num culto, sentada num dos cultos, e o meu marido estava pregando. E ele falou sobre a importância das duas asas do avião. Que o avião, ele não pode, se ele tiver uma asa só, ele não pode fazer as suas funções. Ele tem que ter as duas asas. E ali ele falou sobre força e graça. Mas aquela mensagem, ela mudou a minha vida. Eu estava sentada no primeiro banco da igreja. E durante muitos anos, desde a minha mocidade, sempre orando: Senhor, nos dê as nações. Senhor, nos dê as nações. Senhor, nos dê os povos. Senhor, leve a tua palavra. Ajude a gente, Senhor, a conduzir. E naquele culto, quando o pastor estava falando, ele falou sobre ciúmes ministerial. Ele falou sobre insegurança ministerial. Ele falou sobre inveja. E eu sentada no primeiro banco, o meu estômago começou a doer. A minha barriga começou a doer. E eu falei: por que eu estou mal desse jeito? Por que eu estou mal desse jeito? Porque é assim. Quando Deus quer falar com a gente, Ele fala do jeito que Ele quer. E de uma forma que a gente entende. Não pensa que o Senhor vai falar aleatoriamente e quem quiser que ouça. Não, a Bíblia diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o pastor estava falando sobre a importância do avião com duas asas. E eu sentada no primeiro banco, esposa do pastor Toninho. Eu ainda não era pastora. E eu, como esposa, eu tinha mania de achar, de saber, de pensar que eu sabia o que era melhor. Eu achava que, olha, se a gente fizer isso é melhor. Se a gente fizer isso é melhor. E nunca deixei de ter uma vida no altar. Uma vida de oração, de jejum, de determinação, nunca. Mas chega uma hora que o Senhor diz, fala assim: vem cá. Eu vou precisar tirar você um pouquinho de cena, porque você está atrapalhando o meu agir. Você está atrapalhando o processo que eu estou querendo fazer. Pastora, não fala uma coisa dessa. Quando nós somos carne,
nós agimos na carne. Mas quando nós somos espirituais, nós temos que ter discernimento de espírito. E o Senhor estava dizendo para mim: Lourdes, você está com ciúmes da minha obra. Você está com tanto zelo da minha obra. Você está com tanto zelo, com tanto cuidado, que você está impedindo de eu agir. E eu dizia: me perdoa porque eu não pensei que fosse assim. E aí eu fui sendo quebrada. E aí o Senhor vai se revelando a gente. O Senhor vai se revelando, o Senhor vai se revelando. E você vai vendo que você não tem só ciúmes. Você pensa que você é senhor de alguma coisa. Nós não somos senhores de nada. Nada do que nós temos, nada do que nós somos é nosso. Tudo é do Senhor. E quando você é diagnosticado com inveja, a inveja é um sentimento muito triste, que ninguém merece sentir. Mesmo você que diz assim: eu graças a Deus eu não tenho. Se você nunca teve, amém por isso. Mas se um dia você tiver, você vai lembrar do que eu estou te falando. A inveja, ela é um sentimento carnal. Ela destrói tanto a pessoa que está sendo vítima da inveja, como a pessoa que está sentindo a inveja. É uma espada que corta dos dois lados. Ela destrói, ela vai destruindo. Mas como eu sou de Deus e eu posso ter esses sentimentos? A nossa carne, o ser humano, ele gera isso. Ele gera coisas carnais. Mas e no espírito? O que eu gero? No espírito você gera paz, alegria, longanimidade, bondade, misericórdia. Você é tardio em irar-se. Então, pastor, o que é uma vida na carne? Uma vida na carne não vale a pena. Ela não produz, ela não sai do lugar, ela só faz mal para ela e para quem está perto dela. Então nós temos que ter discernimento. Quem eu sou? Quem eu sou? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera? E eu lembro que naquele culto, eu não pude me render naquela igreja, porque eu ia fazer um barulho, eu ia chorar muito. E acabou o culto, eu cumprimentei todos os irmãos e fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, arrumei a janta para todo mundo e fui para o meu quarto. E eu fui confessar os meus pecados para Deus. Eu fui confessar, eu fui dizer para Deus: me perdoe. Me perdoe porque inconscientemente eu estava achando que nós éramos dono de alguma coisa. O Senhor me perdoe. Por um momento eu pensei que nós, sei lá, sabe essas coisas? E o Senhor entendeu. E o Senhor liberou o perdão dele sobre a minha vida. E eu pude entregar. E estava tão pesado. Eu estava carregando tanto peso. Eu estava carregando tantas coisas que não eram minhas. Eu estava carregando coisas desnecessárias. E nesta noite, o Senhor, se você me permitir, deixa o Espírito de Deus usar a minha vida para eu te falar isso. Pare de carregar peso excessivo. Para de entrar em guerras que não é sua. Para de querer fazer coisas que o Senhor não te chamou para fazer. O Senhor não te chamou para ser senhor de nada. Ele te chamou para você crer. Ele te chamou para você ter fé, para você agradá-lo. E quando nós temos fé, e quando nós agradamos o Senhor, Ele se revela a nós. E naquele período eu fui ler sobre Jeremias, um homem que o Senhor levantou para ser um grande profeta, ou para ser profeta. E no capítulo 1 de Jeremias, capítulo 1, verso 5, o Senhor diz assim, a palavra de Deus vem a Jeremias dizendo: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E antes de você nascer, eu te separei. Eu te separei e te nomeei para ser profeta entre as nações, ou profeta das nações. Essa é a palavra que o Senhor está me dando nesta noite. Durante muitos anos, eu estive diante de pessoas precisando ser
aprovadas por elas, tendo que ser liberadas por ela, engolindo ou enrustindo os meus sonhos e propósitos, achando que isso era certo. Não. Quando Deus te chama, quando o Senhor te escolheu, você ainda não existia. Você ainda não tinha sido nem gerado. Você ainda não tinha nem nascido. O Senhor já sabia que você era um homem, uma mulher de propósito. E o Senhor levantou ali Jeremias e fez dele o profeta para Judá. Ele profetizou na vida de todos. E o Senhor chama ele e diz assim: não tenha medo. Não tenha medo quando as pessoas se levantarem contra você. Não tenha medo quando você se sentir inseguro. Irmãos, como é difícil se apresentar. Como é terrível você enfrentar a sua natureza. Quando você tem uma natureza pacata, quando você tem uma natureza simples, quando você quer ficar atrás das cortinas, como diz uma irmã aqui da nossa igreja, quando você pensa que você foi chamado para ficar nos bastidores, e você quer se esconder de tudo e de todos, e o Senhor está dizendo: não foi para isso que eu te criei, não foi para isso que eu te formei. Eu te criei, eu te formei, eu te fiz para você ser um canal de bênção, um canal de bênção. E nós estamos vivendo hoje o período da graça. Até quando, meus irmãos, nós vamos ficar fugindo da excelência de um chamado? Até quando nós vamos ficar nos justificando que nós não temos sobrenome importante, que nós não temos casa boa, que nós não temos um carrão do ano? Isso é coisa nossa, isso é preocupação humana. Deus não está olhando para isso. Deus está procurando, a palavra diz que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor não está procurando os perfeitos, porque se Ele procurar os perfeitos, Ele não vai encontrar, porque não tem. Não tem esse é perfeito, esse é melhor que o outro, não. Até mesmo Jeremias, que antes de ser gerado, já era separado, já era escolhido, o Senhor já conhecia. Ele tinha medo, e o Senhor chama ele várias vezes e diz a ele: não tenha medo, Jeremias, eu vou ser com você. E hoje, o que Jesus diz para nós? Jesus diz assim: olha, estarei com vocês todos os dias das suas vidas. Será que a presença de Deus, ela basta na nossa vida? Quando nós lemos o Salmo 23, o Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A presença de Deus, irmãos, ela nos dá descanso. A presença de Deus, ela nos revigora. A presença de Deus, ela potencializa a nossa vida. A presença de Deus, ela quebra o jugo das obras da carne. Carne gera obras, espírito gera fruto. Pare de sofrer. Se você é um crente como eu, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e tem se encontrado em marasmo, se você tem sido levado a enfrentar obras da carne e ter que vencê-las, vença, chore. Não é fácil, não é fácil. Vai para a presença de Deus, se derrame diante de Deus. Irmãos, como é precioso a palavra que está no livro de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei as suas orações e sararei a sua terra. Você percebe que não é assim, olha, então eu vou fazer uma oração e o Senhor vai mudar a minha história. Não, nós temos que mudar de vida.
mudar de atitudes. No livro de 2 Coríntios 5,17, eu não sei se é 1 Coríntios, 2 Coríntios, mas deve ser 2 Coríntios 5,17, diz assim, ó: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E eu te pergunto, você está deixando o velho para trás? Você está deixando o velho ficar literalmente para trás e buscar coisas novas para você? Tem crente que infelizmente fica sonhando. Tem crente que fica falando, sonhando não. Nessa posição a gente não sonha, essa situação é de ilusão. Tem pessoas que ficam se alimentando de coisas, de tragédias do passado de outros. Mas fulano no passado, mas fulano no passado. Para. É chegada a hora de nós crescermos. É chegado o momento que o Senhor está dizendo: filho meu, eu te gerei com propósito. Filho meu, eu tenho um chamado na sua vida. Eu não quero que você fique preso às coisas, às tragédias e circunstâncias que ocorreram lá no passado. Eu quero que você acredite que você tem uma história. Mas para você acreditar em você, você tem que primeiramente acreditar em Deus. Acredite em Deus acima de tudo e de todos. Acredite no Senhor. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele fez o homem, Ele formou a mulher. Foi Deus quem criou, foi Ele que colocou limites. A Bíblia diz que Ele colocou limites no mar. O mar chega até um determinado lugar, dali ele não passa. De tempo em tempo acontece uma catástrofe, de tempo em tempo acontece algo sobrenatural, e vem aquelas ondas fortes, chamamos até de tsunami. E quando acontece, é uma catástrofe. A minha vida e a sua vida não é uma vida de faz de conta. Você homem que está me ouvindo, você mulher que está me ouvindo, você moça, você rapaz, acredite, Deus tem um chamado para a sua vida. Jesus diz assim: aqueles que creem em mim farão obras maiores que eu as fiz. E Ele disse assim também: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês pedirão o que quiserdes, e isso vos será feito. Pastora, e quando o Senhor falou com você, te repreendeu, você ficou brava com Ele? Em hipótese alguma. Apocalipse 3,19, o Senhor diz assim: eu repreendo e eu castigo a todos que eu amo. E o Senhor não me castigou, Ele me repreendeu. Ele me disse: Lourdes, quem é mesmo o Senhor de tudo isso? Quem é que está no controle de tudo isso? Eu disse: sempre foi o Senhor. Eu me tratei. E até hoje, passaram-se muitos anos, todas as vezes que a minha carne, ela quer sofrer o baque das obras, eu me lembro que eu não sou mais carnal, eu sou espiritual. Quando eu sou carne, eu gero coisas na carne. Mas quando eu sou espiritual, eu discerno as coisas. Receba nesta noite a graça de Deus para discernir o que é o melhor para você. Ame as pessoas. Eu vejo o pastor falando de almas. Foi o ano retrasado que o pastor viajou todo o país. Todo o país, eles foram viajando, fazendo cultos simultâneos, falando de missões, falando da obra de Deus. E eu fiquei dentro de casa. Todas as vezes que ele saiu, eu fiquei dentro da minha casa dizendo: Senhor, qual é o valor de uma alma para mim? Qual é o valor de uma alma? E eu descobri que para que eu pudesse amar outras pessoas, eu tenho que amar as que estão perto de mim. Ame as pessoas que estão perto de você. Respeite as pessoas que estão perto de você.
Não fale palavras duras. Palavras duras matam. Palavras amargas, elas amagoam, elas adoecem. Mas se você abrir a tua boca e liberar palavras boas, você está liberando cura. E aquilo que não era passa a ser pelo poder da palavra. Isso é posicionamento. Jeremias conseguiu ser o profeta que Deus queria que ele fosse. Mas Jeremias já passou. Agora, irmãos, é conosco. E eu quero te convidar, eu quero te perguntar, o que você está disposto a fazer para Deus usar você? Além de uma vida, além da sua vida, a vida é uma passagem. Não deixa para viver o ano que vem. A gente só tem o hoje. Nesse período da pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos literalmente vivendo um dia de cada vez. Ninguém está podendo fazer planos para o mês que vem, para o final do ano, porque não se sabe nada. O Senhor está nos convidando a fazer da nossa vida diária uma aventura. Viva! Você, marido, você que é o líder da sua casa, proporcione para sua esposa momentos de alegria. Para os seus filhos, sente com eles, coma pipoca com eles, ria deles. Faça bagunça na sala com eles. Mães, esposas, ouça o que eu estou te dizendo. Seja menos dura, seja menos severa. Relaxa um pouco, abre um pouco de mão. Porque o nosso dia, o que o Senhor nos dá é o hoje. Filhos, tenham paciência com seus pais. Ele não pode saber tudo que você sabe de tecnologia. Tenha paciência com ele, ensina ele. Ele vai ser grato por você. Ele vai ficar orgulhoso por você, se você parar e mostrar para ele como é que faz. Pais, fique com seus filhos. Não só no período de pandemia, em tempo e fora de tempo. Esse é um tempo precioso. E a palavra de Deus diz assim, que para cada dia basta o seu mal. Nós só temos o hoje. O nosso amanhã não pertence a nós. Mas eu desejo que eu e você, que estamos aos pés do Senhor, nesta noite de quarta-feira, noite do milagre, nós queiramos, nós possamos declarar em alto e bom som: eu quero viver o meu milagre. Eu vou viver o meu milagre. Eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu não tenho que ser o que eu não sou. Eu não tenho que carregar o que não me foi dito para carregar. Eu não tenho que fazer o que eu não fui chamado para fazer. Mas eu tenho que fazer aquilo que eu fui gerado para fazer. Eu tenho que viver aquilo que o Senhor planejou para mim. E o que Deus planejou para mim e para você, diz que a vontade de Deus, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Vamos ficar com essa palavra? Se você puder, se coloque de pé no seu lugar. Se você puder, se não, fique onde está mesmo. De repente você está no sofá bem à vontade, fique à vontade. Eu quero chamar os meninos da adoração aqui, do louvor, por favor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Antes de eu passar a palavra para o pastor, eu quero orar com você. Glória a Deus. Nós amamos a Tua presença, Senhor. Nós amamos a Tua presença. A Tua presença, ela é melhor do que a vida. Não existe lugar melhor para estar do que estar diante de Ti. Aleluia. Levante sua mão, ou se preferir, bote na altura do seu coração. Vamos orar. Aleluia. Calma, irmãos, calma. Espírito Santo de Deus, é no nome de Jesus que nós liberamos uma palavra, uma bênção sobre todo o teu povo, sobre toda a membresia, sobre todos os simpatizantes, participantes, ouvintes que estão em seus lares, que estão aí na sua vida, ouvindo essa palavra. Nós liberamos sobre a tua vida uma bênção sem medida.
uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Que o Senhor mude a sua história, que você receba a graça de viver cada dia de uma forma maravilhosa, surpreendente. Curta o seu dia, curta a sua vida, como se ela fosse uma viagem. Vamos fazer desta noite de quarta-feira, a melhor noite da nossa vida. E que o Senhor traga à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança. Eu libero sobre a tua vida ânimo novo, força nova, em o nome de Jesus. E se houver alguém doente, com dores, espírito de enfermidade, saia desse corpo, saia desta família. Que essa mulher, que esse homem seja curado milagrosamente. Que esse moço e essa moça, essa criança seja guardada e protegida. Muda a história, tira esse estado infeccioso e faz uma obra maravilhosa para a glória do teu nome. Amém. No nome de Jesus. Vamos aplaudir a presença de Deus.